Muito boa noite. Nós, como todas as segundas-feiras, estamos dando início a mais um Diálogo Ansur, como sempre desenvolvido pelo Instituto Ansur, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e também numa parceria com o Fórum 21 e o portal Rede Estação Democracia, de Porto Alegre. Nós hoje vamos abordar o tema das eleições para o Parlamento Europeu, buscando compreender um pouco as repercussões dos resultados das eleições ao parlamento sobre o quadro dentro da Europa, o quadro de aparente fortalecimento, inclusive, da extrema-direita, mas que tem como lógica não só isso, mas tem lógicas ligadas, inclusive, a um certo questionamento da postura de vários países sobre a guerra na Ucrânia. Também temos ali um resultado que é muito diferente de país para país. Em países como os países mais centrais da União Europeia, como são o caso da Alemanha e da França, houve um fortalecimento claro da extrema-direita, porém, em alguns países nórdicos, houve um certo crescimento da esquerda, ou seja, o processo não foi uniforme no conjunto dos países, e nós hoje vamos tentar avançar um pouco sobre uma compreensão, não só do que são esses resultados, mas principalmente de como esse resultado se reflete no jogo geopolítico, não só no jogo europeu, né? Para isso, nós hoje contamos com duas participações importantes, que já estiveram conosco em outras oportunidades. Nós temos conosco o Kostas Zizirkos, que é vice-ministro, foi, né, vice-ministro da Defesa da Grécia, durante o primeiro governo do Syriza. Também foi deputado em seu país. E temos conosco também o José Luiz Del Roio. José Luiz Del Roio é um ítalo-brasileiro, né? Ou um brasileiro italiano, sei lá qual é a ordem dos fatores, mas o Del Roio, com cidadania italiana, foi deputado, né, pela região da Lombardia, na Itália, foi também parlamentar conectado ao tema da União Europeia. Com esses dois participantes, nós esperamos avançar um pouco na compreensão do que foi, do que tem sido o quadro geopolítico no qual se insere a Europa. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar que o presidente do Instituto Ansur, Vicente Trevas, dê as boas-vindas aos nossos participantes e que também já introduza o tema. Vicente, por favor, com você. Obrigado, Bernardo. Saudações a todas e todos. Saludos a todas e todos. Muchas gracias a usted, Costas, por su gentileza de aceitar nuestra invitación para nos ajudar a entender a complexidade da conjuntura europeia, né? Muito obrigado ao mestre Del Roio, um parceiro de sempre, né? Eu gostaria de, na discussão do tema de hoje, que são discussões referentes aos resultados das eleições europeias e ao crescimento da extrema-direita. Sim. Então, me gostaria de que, para umas reflexões sobre os resultados das eleições europeias, né, para o Parlamento Europeu, seria muito importante precisar o contexto mais amplo da Europa, o que eu chamo a equação da Europa, né? E os eventos
recientes ocurridos, né, em Europa, porque creio que, esta é uma indagação, que o crescimento da extrema-direita em Europa é uma variável de uma complexa equação. E mesmo o significado e as consequências deste crescimento se explicará por el conjunto da equação, né? Nesse sentido, tanto você de Costas como Del Ruio poderia tentar situar esse fenômeno, esse resultado eleitoral da extrema-direita no contexto da reunião do G7, que acabamos de realizar na Itália. O Fórum de São Petersburgo foi muito importante, né, há 15 dias atrás, né? La Cumbre, que com respeito ao cacau, que é uma planta a cara dos outros, La Cumbre Chocolate, você entende, sobre a paz, né? Em Suíça, né? A presença de Lula enquanto presidente de G20 e a cumbre de G7, né? Os movimentos de Putin recente, né? Suas intervenções para orientar sua estratégia da política externa, seus movimentos, está sendo um conjunto de movimentos, né? Depois, acá em Atlântico Sul, tivemos o desfile do porta-aviões George Washington, né? E em Las Antilhas, e agora, você entende, na Grã-Bretanha, a presença de submarinos russos, né? E mais do que isso, lá, o desenvolvimento de um discurso da União Europeia sobre a necessidade de desenvolver uma economia de guerra, se preparar para uma guerra possível, né? Então, eu creio que este é um contexto de muita complexidade, né? Então, nesse sentido, que consequências o crescimento da extrema-direita da Europa se projetará sobre essas variáveis todas? Uma Europa que se prepara para uma economia de guerra, né? A tentativa de um confronto sem negociação efetiva, né? Então, com essas considerações, eu devolvo a condução dos trabalhos ao Granado, esperando que possamos sair daqui com maior compreensão dessas grandes complexidades geopolíticas em curso no mundo e que tem reflexo para todos os países. Obrigado, Vicente. Eu acho que você coloca um desafio enorme para que a gente dê conta disso tudo em pouco mais de uma hora e pouco, uma hora e meia. Mas eu acho que você levantou o conjunto das questões. Você só não mencionou que também no comecinho deste mês nós tivemos a reunião sem nenhuma declaração pública do Clube de Bilderberg, Sim, sim, na, sim, sim. ali em Madrid. Então, é o clube dos poderosos da Europa e dos Estados Unidos. Então, portanto, sem esperar que a gente consiga dar conta de todo esse leque de questões, mas abrindo esse leque, eu já passo a palavra para o Costas de Zirros. Costas, por favor, com você. Bueno, muchas gracias por la invitación. El compañero anotó muchos puntos, como tú dijiste, que una hora y media no nos va a alcanzar. Creo que estos temas necesitan un congreso de 3 o 4 días, por lo menos. Pero vamos a tratar de tocar algunos puntos, creo que son muy importantes para hacer una evaluación más precisa de los recientes resultados de las elecciones europeas. Debemos tener en cuenta el contexto económico, geopolítico, en el cual tuvieron lugar estas elecciones. Se llevaron a cabo en un periodo de alta inflación en Europa, una Europa mucho más dividida entre el norte y el sur de Europa.
siempre hubo una división económica institucional entre el sur de Europa y el norte. Ahora es mucho más grande. En lo que se respecta al contexto internacional, tenemos dos guerras en curso en este momento, donde Europa está involucrada, en una directamente en Ucrania y la otra indirectamente en Palestina. La guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania, que es un conflicto convencional de guerra, pero con un peligro de ampliación con más países involucrados, hasta también de un conflicto nuclear, que ya no es solamente una retórica. Pero hace 2 días el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, anunció de que Europa debe tener una preparación de sus armas nucleares tácticas en el continente europeo para poder enfrentar el peligro ruso, como él dijo. Y tenemos la otra guerra, que no es una guerra convencional, que es un genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que es un crimen de lesa humanidad, y estamos esperando los próximos 6 días donde el Tribunal de la Haga sacará un expediente para el arresto de Netanyahu, que esta es una noticia muy importante en nivel mundial. Es la primera vez que un líder de Israel tendrá un expediente de parte del Tribunal de la Haga para ser arrestado acusado por genocidio y por crímenes de lesa humanidad. Primer punto, la abstención en Europa. El promedio de los 28 países en Europa es acerca del 50%. El más alto fue en Croacia, con 79% de abstención, y siguió Bulgaria con una abstención del 77%. Así que tenemos también alta participación, donde el campeón de participación fue Bélgica, con una participación de 89%. Pero Bélgica es un país donde todas las sedes centrales de la Unión Europea se encuentran en su capital. Las razones de la abstinencia no son siempre necesariamente iguales para todos los que eligen de abstener. Es una consecuencia del descrédito del sistema político de Europa y del Parlamento Europeo, que no es un parlamento que dicta leyes, pero es un parlamento de más de 780 escaños de más de 28 países miembros de la Unión Europea, donde tenemos una función muy extraña en los últimos años, con una subida de la intransparencia y con más de 800 grupos de lobbies que legalmente pueden ejercer influencia dentro del Parlamento Europeo. Legalmente, 800 grupos de lobbies del capital bancario, lobbies del capital de producción, lobbies que tienen que ver también con lo complejo industrial de armas, etc. Otra cuestión de la abstención son los fenómenos de desmasificación de los sindicatos, la caída de las luchas populares en Europa, la reducción de la frecuencia de huelgas y las movilizaciones de las luchas populares, el crecimiento de ataques racistas hacia gente en Europa que tiene su origen fuera de Europa, de África, de Eurasia, etc. Y también la aparición de los últimos 10 años de medios de información oligárquicos que propagandizan opiniones racistas, opiniones pro-nazis o pro-fascistas, disfrazadas o no.
Así que estas elecciones europeas provocaron grandes temblores en los cimientos de los gobiernos principales, como mencionó hace poco el compañero, en Francia y en Alemania especialmente, que son los dos motores de la industria de la Unión Europea. Como la razón de la subida de la extrema derecha con Marine Le Pen, Macron al próximo día convocó elecciones parlamentarias en Francia anticipadas. Y tenemos una gran caída del partido de gobierno del señor Scholz en Alemania, donde su partido ya es tercer partido en la fuerza del Parlamento Europeo desde Alemania. Así que tenemos inmigración, división del sur y del norte de Europa, el problema de las guerras, una decaída del capitalismo económico industrial en la producción que ha sacado a Europa de ser uno de los grandes creadores de exportación, de industria, ha caído mucho en esa cuestión. Y también tenemos la militarización de las economías de Europa, donde ya abiertamente se habla de una preparación de una guerra contra Rusia. Tener en cuenta que en Alemania, en Suecia y ahora en Finlandia, los líderes políticos de estos países ya están hablando y propagandizando la conscripción en el ejército obligatoria. Digamos, pasamos ya a una masificación de los ejércitos de estos tres países, donde se están preparando para pasar leyes de conscripción obligatoria a los ejércitos de estos tres países. Tenemos al mismo tiempo una gran derrota, no solamente por los partidos tradicionales de la derecha, de la democracia cristiana, o los partidos socialdemócratas que están muy cercanos a la filosofía de Washington y de la OTAN, pero la derrota más grande y más sufrida es la derrota del grupo político de los verdes en Europa, especialmente en Alemania y en Francia. Y más que todo por las políticas que tenían contra los agricultores, donde consideran que la política agrícola común de la Unión Europea, combinada con los objetivos del Green Deal, está a punto de destruir la producción agrícola de Europa. Tenemos a Emmanuel Macron, que sufrió una derrota total, pone en riesgo su propia cátedra como presidente, pero también su propia orientación hasta ahora de su país, donde sería muy posible en las elecciones del 30 de junio en Francia, donde la extrema derecha podría asumir un papel hegemónico en el Parlamento francés. Los representantes de la Francia insurbinada, de Jean-Luc Mélenchon, también tuvieron una victoria, no contundente, pero sí un crecimiento, y están jugando también un papel de unión entre las fuerzas de centro-izquierda e izquierda, socialistas, ecologistas y el Partido Comunista Francés, 4 partidos que ya crearon la coalición de la izquierda francesa. Y ahí Macron, en los últimos 2 días, en las encuestas que han salido en Francia, ya está sólido en tercer lugar. Así que Macron es uno de los grandes perdedores. Su partido, su línea política y también él personalmente como presidente de Francia. Ahora, la coalición alemana también paga por su política económica la destrucción de la industria alemana, la militarización de la economía alemana. Tenemos que mencionar que la destrucción de los aductos de aéreo entre Rusia y Alemania, que fue un acto de sabotaje
de parte de los países de la OTAN, Alemania se cayó completamente, los líderes políticos y el gobierno aceptaron ese objetivo desde OTAN y de Washington de destruir cualquier tipo de comercio energético que existía entre Rusia y Alemania, ya que el gas y la electricidad exportada desde Rusia hacia Alemania era el combustible del crecimiento económico de la burguesía alemana, la cual cometió un suicidio económico favoreciendo a los intereses pro-OTAN de Washington en Alemania. Y ahora tenemos, en estos últimos días, especialmente hoy, como mencionó el compañero, tuvimos la cumbre en Suiza, tuvimos una cumbre en Bélgica, hoy en día se están todos los líderes de los 28 países de Europa tratando de ver el próximo día de las elecciones y de la creación de la nueva burocracia de líderes europeos, si von der Leyen seguirá como la número uno o tendrá el apoyo o no de la extrema derecha o de los verdes o de los socialdemócratas y por supuesto que la tendrá de las fuerzas de la democracia cristiana. Ahora, 4 puntos y termino que son conclusiones para mí importantes de tener en claro de estas elecciones. Primer punto es de que en estas elecciones se confirmó el conservadurismo de las sociedades europeas, expresado ya a través del fortalecimiento de la extrema derecha o de la abstención, porque la abstención ayudó al crecimiento de la extrema derecha, que batió todos los récords anteriores. Número 2, tenemos fenómenos de degeneración ya establecidos en la escena política. Vamos a ver que la mayoría de los actores principales en el Parlamento Europeo, los que fueron votados como diputados al Parlamento Europeo de la extrema derecha o de los países de la ala conservadora, no vienen de la clase política. No, 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 no. Son actores, periodistas, deportistas, de personalidades de televisión, ocupan los primeros puestos en las televisiones oligarcas, los cuales propagandizan teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Y menciono a 2 ejemplos, uno de España y uno de Chipre, donde tuvimos como votados a un joven de 24 años de Chipre, que es un influencer, que se llama Fidias Panayotou, el cual dice que nunca votó en su vida, no sabe nada de política, pero es un admirador de Elon Musk. Y el segundo ejemplo es un español que sacó 3 escaños, 3 diputados, con un nombre de un partido que se llama Partido Se Acabó la Fiesta. Este también es un influencer, un youtuber que también no viene de la política tradicional y son gente que tiene vínculos en las nuevas tecnologías, en el Internet, propagandizando de todo, pero menos de política. Política tradicional, política que tiene que ver con la paz, con la solidaridad, pero sí política dura, que es la apolítica. La apolítica, que es la política más dura del conservatismo y la preparación de un ambiente político en Europa donde todos esperan a un Mesías, como pasó en mi país donde nací con Argentina, donde esperaban a un Mesías y eligieron y votaron a Milei. Yo no digo que Europa está preparada para un Milei, pero sí se está preparando un terreno apolítico de odio a la política convencional, a las instituciones políticas, pero no desde un punto de vista progresista para las luchas populares
las luchas sociales, la lucha de las clases, la paz y el freno a la guerra convencional o a la guerra nuclear que se está preparando. Punto 3. El escenario político probablemente se encontrará en el próximo periodo en un proceso de reconfiguración en las fuerzas del Parlamento. Básicamente, una reestructuración donde vamos a tener una nueva centroizquierda, más pro-OTAN que antes, verdes mucho más mínimos, una izquierda la cual Mélenchon y Sarah Wagenknecht van a jugar un papel más hegemónico, donde tienen posiciones anticolonialistas, favorables a la lucha del pueblo palestino, y donde también luchan por un proceso de paz en la guerra en Ucrania. Y una homogeneización de la extrema derecha en Europa, porque toda la extrema derecha no es igual en España, no es igual en Italia con Meloni o con Vox, en España o en Portugal con Chega, o AfD en Alemania, o la solución griega en Grecia. Estoy hablando de 4 o 5 ejemplos, pero tener en cuenta que la extrema derecha ya está representada en 26 de los 28 países de la Unión Europea y tendrá uno de los grupos más grandes en el próximo Parlamento. Así que es importante de ver de que esta reestructuración seguirá y tendrá también un punto muy importante. Y termino con el cuarto punto, que para mí también es importante en las conclusiones. El cuarto punto tiene que ver con el gran vacío político que existe dentro de la izquierda europea. Una izquierda que ha perdido su terreno antiimperialista, su terreno de las utopías, su terreno de luchas. No digo que no existe, pero está muy al costado. Necesita tener un programa inmediato de alivio de la pobreza, especialmente en el sur y en el centro de Europa, contra el racismo, y también una confrontación directa con la oligarquía interna, el imperialismo norteamericano, que ha convertido al continente de Europa y a la Unión Europea en una neocolonia que se está preparando para una guerra dictada por Washington. Este vacío, si no lo llenan las fuerzas de izquierda, un vacío social, un vacío político, donde se necesita una convicción de colaboración de la izquierda, de unidad programática, una estrategia la cual podrá expresar a los pueblos de Europa. Entonces tendremos este vacío ocupado por las fuerzas de la extrema derecha, por el neofascismo, el neonazismo disfrazado o no. Entonces la pregunta que surge es quién, cuándo y cómo. Muito obrigado, Costas, que faz essas 4 questões que você levanta ao final são exatamente a matéria sobre a qual a gente precisa pensar e pensar muito. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse processo de discussão e de disputa. Eu vou, então, passar imediatamente para o Del Roio. José Luiz Del Roio. Del Roio, com você, por favor. Obrigado. Uma saudação a Cooper Costas. Eu tenho muito respeito, amo a Grécia. Costas, em 74, acabou de cair o Politécnico, eu acabei de chegar pela primeira vez, ainda no Politécnico sendo derrubado. É um grande orgulho da minha vida ter participado desse fato. Eu estou de acordo com o Pedro Costas, vou tentar falar outras coisas no mesmo filão. A primeira coisa, eu queria falar do Parlamento Europeu. Vocês estão falando muito de Parlamento Europeu.
Estão exagerando o interesse no Parlamento Europeu. Eu fui deputado no Parlamento de Estrasburgo, do Conselho da Europa. E fui deputado no Parlamento da União Europeia Ocidental, que não existe mais, mas existiu até 2013, em Paris. Então, eu participei de 2 parlamentos da União Europeia. Eu sei que a União Europeia é muito complicado, vocês não estão nem dizendo, puxa, o que é isso? Mas assim, então eu conheço um pouco esse mecanismo. Esse parlamento da União Europeia, de Bruxelas, tem aí os 770, por 780 deputados agora, é enorme, é enorme. Fala 24 línguas. Por quê? Aliás, tem só uma língua oficial, que é de um país que não está dentro do Parlamento Europeu, que é o inglês, porque a Inglaterra está fora. Né? Então, é uma máquina impressionante. É uma máquina impressionante, mas é um parlamento inerte. É um parlamento que não faz leis, não pode fazer propostas. Está lá sentadinho. Ele só ratifica o que chega da comissão. Então, é um belíssimo emprego, porque se ganha bastante bem, pode chegar até 40 mil euros por mês a cada deputado, uma máquina de corrupção. Não tem responsabilidade, você não faz proposta nenhuma, projeto nenhum. Quando vocês vêm aqui no Brasil, mas o Parlamento Europeu condenou o Lula, não, o Parlamento Europeu aprovou o Lula. Não é nada disso, é mentira. Se reúnem 10 deputados em uma sala e dizem, o Parlamento Europeu apoiou o Lula. Aí se reúne 10 bolsonaristas da direita lá, na outra parte, o Parlamento Europeu condenou, aprovou o Bolsonaro. Uma máquina desse tipo, deste tipo. Então, não se impressione tanto com os fluxos, não fluxos eleitorais. Serve para muito pouco o Parlamento Europeu. O meu era mais útil. É mais útil que o de Estrasburgo. Ou era. Isso é o primeiro ponto. A União Europeia, ela não é democrática, minha gente. Ela não é democrática. A escolha do seu governo é um governo é feito pelos governos da Europa, mas com uma característica fundamental. A União Europeia não tem soberania. Um Estado que não tem soberania é traque, não é nada. Não tem soberania, porque não tem forças armadas. Porque o comando das forças armadas, na prática, é a OTAN. E a OTAN tem, sim, lá tem um general norueguês agora, mas não manda nada. Quem manda é o general norte-americano. 80% da defesa europeia é paga dos Estados Unidos. Quem paga, manda. E é justo que seja assim, né? Quem paga, manda. Então, esse é o grande problema. Esse é o primeiro grande problema que você tem. Antes tinha um certo disfarce de independência. Mas com a guerra da Ucrânia, o disfarce de independência dançou. Vocês pegam, já foi falado aqui. A Alemanha. Por que a União Europeia tinha uma certa, não era grande, não, desenvolvimento econômico? Por quê? Porque tinha matéria-prima muito barata, sobretudo para a indústria alemã. A indústria alemã é a locomotiva da Europa. Mas acabou, não tem mais. A matéria-prima a baixo preço, a começar pelos citados oleodutos que foram explodidos. Né? Não tem. Não tendo mais matéria-prima barata e tem que pagar caro, porque até a Bolívia cobra caro da Europa, se permite isso, do seu lítio. Quer dizer, não é como no passado, que você vinha e pegava. Agora não pega. Você não pega mais do Irã, você não está pegando nem da África. Por quê? A Europa pega a França. A França foi escorraçada da África. Você diz, qual a importância? Vocês sabem que a França é toda movida a energia nuclear. Tem 50 usinas nucleares. Todo mundo acho que conhece a França, passeou pela França. Você vê torre de usina nuclear em toda a parte. Da onde vem todo aquele urânio?
do Níger. Não vem mais do Níger. Complicou vir da França. E tudo isso está paralisando a economia, está paralisando a indústria, está paralisando a tecnologia europeia. E logo a Europa está se aprofundando numa grande porcaria. Isso tudo traz duas consequências. As pessoas não entendem que o Parlamento Europeu tem ódio daqueles caras que ganham um monte de dinheiro. Por quê? Porque, inclusive, os salários estão sendo rebaixados na Europa, rebaixados pesadamente, o Estado Social está desfazendo, então o pessoal não vota, não vota. Não vota ou vota por protesto, que a gente sabe que não leva a nada, é pior, mas vota por protesto. E vota por sobretudo, se você faz análise, em muitos países se vota a partir de 16 anos, houve um voto sensível de jovens na extrema-direita. Jovem vota na extrema-direita, porque essa extrema-direita diz que é tudo uma porcaria. E é tudo uma porcaria. E é tudo uma porcaria. Sobretudo, bom, e vota na extrema-direita. Eu não vou explicar, estou de acordo com o Costas. Cuidado, a extrema-direita europeia não é igual. Ela é muito diferenciada. Briga entre si e se mata. Por exemplo, a Meloni, primeiro-ministro, ela quer se limpar a barra porque ela é fascista. Ela é mussoliniana, vamos assim dizer. Agora, a Meloni tem que ser respeitada, porque é um quadro. Ela, desde menina de 14, 15 anos, ela é fascista. De sair na rua e levar porrada, e ir para a cadeia. Então ela merece respeito, é uma fascista de verdade. Agora, ela sabe que, sendo assim, ela tem, não tendo soberania, tem que dizer, vou invadir a Ucrânia. Mas ela sabe que a sua base é contra. Mas não tem outro jeito. Mas tem dois fascismos na Itália. Tem a Lega, de Salvini, que diz, mais jamais €1 para o Zelensky. E a Itália, então, não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. A Le Pen é contra a guerra. Não interessa ela é contra. Ela é contra e se declara contra. Quem é a favor? Ah, a favor mesmo é o Macron, né? Que quer invadir. E por isso que desmoronou a campanha eleitoral. Nós temos uma coisa da seguinte, interessantíssima, que é o Frente Popular. Realmente, daqui a 30 dias tem eleição, né? Do Frente Popular. O Frente Popular é apaixonante, mas está cheio de defeitos. Qual o grande defeito? Qual a grande dificuldade do Frente Popular? Guerra. Porque uma parte do Frente Popular, viva Israel, Israel não. Evidentemente, é complicado isso. E outro problema é certos setores que dizem que tem que fazer a guerra na Ucrânia. Como a maioria do Frente Popular é contra, mas vamos se unir porque tem que ganhar a eleição. Vamos ver o que dá isso. Eu acho que vai ser bem. Tem uma eleição que eu queria acenar, que não é da União Europeia, mas é muito potente, é daqui 20 e poucos dias. É a eleição na Inglaterra, gente, no Reino Unido. O Partido Conservador vai desaparecer. É um cataclisma. Depois de quantos anos? 200 anos de Partido Conservador. O Partido Conservador tende a virar fumaça. Sair com uma votação mínima e se dividir. Isso também é um fato curioso, porque o que vai acontecer, então, com a Escócia? Aproveitará a crise para sair fora? E a Irlanda do Norte? Tenho que dizer que a a República da Irlanda tem se comportado muito bem em tudo, mas isso é uma outra história. A reunião da Suíça foi uma bobagem, gente, foi uma grande bobagem. E aqui veio o fundamento, não levou a nada, não levou a nada, evidentemente. O Brasil, na minha opinião, não devia nem ter mandado embaixador como observador. Nem isso devia ter feito. Mas, de qualquer forma, vamos respeitar e apoiar com grande força a posição do Itamaraty, do Lula, né, afinal de contas, nessa questão.
Agora, a grande novidade, a novidade não foi nenhuma, mas a grande questão política que aconteceu não foi a reunião na Suíça. A Suíça, aliás, fez um papelão. Não foi nem a eleição europeia. Foi o discurso do Putin, minha gente. Não sei se vocês leram. São 14 páginas, estreitinha, estreitinha. É muito consistente. Depois de 14 páginas, ele dá as cartas. Vocês querem parar com a guerra? Só tem uma condição. E isso não muda, não tem discussão. As 4 repúblicas russas, russófonas da Ucrânia são território russo. Ponto. A Ucrânia nunca entrará na NATO. Terceiro ponto: exterminar o nazismo dentro da Ucrânia. Ponto. Se não fizerem isso, a guerra continuará e aumentará. As próximas propostas de paz serão compatíveis ao avanço russo. Ou seja, nós pegaremos também Odessa. É muito dura essa posição. E ele declara uma outra coisa, que é séria. A Rússia não é mais um país europeu, é um país euroasiático. Isso tem uma implicação profunda, profunda. Quer dizer, eu desisto dessa porcaria aí, é inimiga, e eu jogo todo o meu poder econômico, tecnológico e de aliança e militar na Euroásia, na Euroásia. E a Europa, o que vai fazer? A Europa, o que vai fazer? A Europa está com um soberano, que é o imperialismo americano, mas é o governo norte-americano, que o pobre presidente Biden estava numa situação fisicamente lamentável na Europa. Perdido, não sei que não octava. Eu sou velho, como eu digo, então eu entendo que ele pode ter esse tipo de problema, como eu digo, mas eu não tenho bomba atômica, né? Ele tem. Essa é a diferença. É perigoso. É, então, tem Biden e Trump, que também é um outro velho, outro que está com dificuldades, e o que vem aí? Provavelmente vence o Trump, que já disse, a Europa pague. Esse negócio que os Estados Unidos pagam 80%, vocês estão enganados. Ou a OTAN fecha, ou se autoalimenta. A Europa não tem condições econômicas de manter a OTAN. Não tem condições econômicas. Não tem. Então, vamos ver o que vai dar dentro de alguns meses, dentro de um ano. Eu faria só essa introdução. É claro que tudo isso leva a situação de tensão muito forte, de perigo que alguém queira jogar com a bomba atômica tática, achando que bomba atômica tática seja uma coisinha de nada. É tática mesmo, sim, é tática. Isso como vai, Roma não existirá mais Roma, ponto. Ela foi tática. Tá bem, se for estratégico, não tem mais a Itália. A gente pode escolher, então. Quero dizer que a Itália é pontilhada de bombas atômicas. Tá? Se esquecem disso. Eu, quando fui senador italiano, tentei visitar essas bases atômicas. Um senador italiano da Comissão de Relações Exteriores não pode chegar nem a 1 quilômetro de distância de uma base dessas, porque não é território europeu, é território americano. Isso é pontilhado desse tipo de bomba. Então, é um jogo perigoso que nós estamos jogando. Isso tudo o Brasil tem que saber como jogar, mas não tenha dúvida, o Brasil não tem escolha. Eu sei que o Brasil quer jogar um pouco, mas não tem escolha. É o sul global, é a China, é a Rússia. Você goste, não goste, é o Irã, mas é aquilo, é aquilo. Você só pode encontrar uma coisa mais estável, política em Putin, política no Xi. Ali eles discutem política, o resto não discute. É uma situação difícil para o Brasil,
Você veja, o Brasil é uma situação tão difícil, que está nos jornais de hoje, né? De novo, nós estamos com o F-5, viajamos, nossa aeronáutica viaja com o F-5. F-5 quer dizer, mais ou menos, a época dos faraós do Egito, não sei, é um perigo para o coitado da nossa Força Aérea viajar com coisas tão antigas. Nós não conseguimos nem o Gillespie, isso é. Agora quer no velho F-16. O F-16 já é uma porcaria, agora se você ainda vai comprar o velho. Não, tem que dar um jeito, né? É um país totalmente desarmado. É um país totalmente desarmado. É nesse jogo grande. Mas o Genuíno já discutiu tantas vezes isso. Bom, eu vou parar aqui, companheiros, porque são tantas coisas. Temos que ouvir todos aí e voltar a discutir, e dar um balanço, porque nos próximos 30, 40 dias vai ter muita evolução na Europa e muitas questões graves. Só para chutar, ainda tem gente no governo brasileiro com visão do acordo econômico com a agricultura, União Europeia e Brasil, Mercosul. Esqueçam, esqueçam, esqueçam. Não percam mais um minuto discutindo isso. Não tem. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, De Arroio. O Parlamento Europeu pode não ter importância, mas o processo eleitoral para o Parlamento Europeu Sim, sinaliza a situação interna de vários países e sem sinaliza de dúvida. maneira diferente, né? Sem dúvida. Bom, eu vou então abrir para as pessoas que tiverem interesse em se pronunciar. Genuíno, com você, por favor. Eu vou levantar uma preocupação pontual em relação à palestra sobre a questão da Europa. A participação do governo Lula na reunião da Europa foi uma participação forte. Ele definiu posições claras e foi correto ele não assinar a carta sobre a guerra na Ucrânia. Isso é correto. Agora, nós temos um problema, um problema. Até quando a política externa do governo vai andar numa mão e a política de defesa na contramão? Eu vou citar o último fato que está sendo noticiado hoje, de que tudo indica que o Brasil vai deixar de priorizar o GRIP, que já não era um bom projeto para a Força Aérea, e vai adquirir o F-16. O F-16 é um avião americano. Portanto, quer dizer, veja bem, essa é uma questão séria, porque você falar em defesa dissuasória, se você quiser falar em integração sul-americana, latino-americana agora com a posição que tem continuidade no México, você tem que ter uma reestruturação do papel da força de defesa. E eu acho que essas intervenções do Lula, que no geral são positivas, até qual é o respaldo que tem a política de defesa para essas posições? As sinalizações que têm acontecido são no sentido contrário. E eu acho que esse fato último aí é esclarecedor da gente abrir mão de uma autonomia aeroespacial. Já tem o problema da base de Alcântara, que foi cedida aos americanos durante o governo Temer, e já tem o problema da base, a empresa que opera a base do satélite geoestacionário, ganhou a concorrência por causa daquele conceito de empresa nacional, que foi uma das emendas do Fernando Henrique Cardoso. Ela é majoritariamente de capital americano, né? Há, inclusive, uma disputa que ainda está na justiça, e você tem uma pressão, pelo que se fala, dos Estados Unidos para o governo brasileiro diminuir a intensidade do PROSUB, do Programa do Submarino Convencional e Nuclear com a França. Portanto, eu acho que essa dependência
em relação à OTAN, em relação aos Estados Unidos, é um problema sério se nós queremos viabilizar uma política soberana, uma política de prioridade numa aliança com os BRICS, numa política prioritária de integração latino-americana, com essa falta de uma autonomia, no mínimo estratégica, para que o Brasil possa, no seu entorno estratégico, que é a Amazônia e o Oceano Atlântico, ter um grau de autonomia e de integração na relação com esse mundo multipolar. Eu acho que esse é um problema sério que nós não estamos enfrentando com toda a consequência que ele deve ser enfrentado. Então, eu queria levantar essa preocupação, tá certo? Eu acho que a situação chegou ao ponto que não basta a política do Itamaraty de boa vizinhança no multilateralismo. Isso foi importante no Lula 1 e 2. É necessário você escolher aliados, deixar mais claro certas escolhas, certas prioridades. O Lula faz isso quando fala, quando se pronuncia. Agora, como é que é a sintonia com o conjunto dos Itamaratocas? Segundo, como é que ele articula isso com a política de defesa, considerando, para concluir, Granado, e o Exército Brasileiro, particularmente o Exército Brasileiro, né? E a Marinha, que tem uma definição antiga, que não foi revista, que diante de um conflito Estados Unidos e China, o Brasil não tem dúvida de estar ao lado do líder do mundo ocidental. Esse é um problema que nessa discussão da multipolaridade não entra na agenda do país. Eu queria levantar esse problema para contribuir com o debate. Nas demais questões, eu acho que as informações são importantes, seguras, e eu me contento com elas. Muito obrigado, Genuíno. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria rapidamente já levantar um questionamento ao Delroi e ao Costas, que diz respeito às perspectivas que se colocam hoje na União Europeia com o crescimento que vem havendo dos movimentos anti-guerra ou dos posicionamentos anti-guerra, anti-envolvimento na guerra ucraniana, né, por parte da Europa, e isso muito conectado ao processo de perdas econômicas, de fortes perdas que a Europa sofreu com o processo de engajamento muito forte, pura e simplesmente conectado aos interesses americanos, né? Inclusive com um encarecimento muito grande das fontes energéticas, etc. Isso tem gerado processos de desemprego na Europa, e isso tem também favorecido tanto alguns setores de esquerda em alguns países, mas tem favorecido muito fortemente a extrema-direita, que não obrigatoriamente é uma extrema-direita conectada aos interesses de conflito e de confronto com, com a Ucrânia. Vicente, com você, depois o Nilton, depois o Tadeu. Vicente, você. Na minha introdução, né, eu tentei indagar um pouco como esse crescimento da extrema-direita, né, vai incidir nessas outras variáveis do que eu chamei a equação europeia, né? Em outras palavras, né, o crescimento da extrema-direita, ele não só se projeta sobre cada um dos países, né, europeus, mas ele está tentando estabelecer uma conectividade buscando alinhamentos e estratégias. Eu solicitaria ao Costas, por exemplo, se pudesse comentar a grande reunião pela extrema-direita coordenada por Vox,
antes das eleições europeias, né? Porque, claro, afirmamos, Del Hoyo falou da heterogeneidade, pero há um movimento em curso, né? E esse movimento em curso pode ganhar uma conotação diferente da articulação hecha por os americanos, por aquela grande entidade norte-americana que patrocinou outros encontros da extrema-direita em escala mundial, né? Então, eu pediria, né, a ustedes cosas para comentar. Para Del Hoyo, la tradición, né, de la lucha por la paz em el pós-guerra europeu é uma tradição que foi muito importante, né? Minha indagação para você, quer dizer, isso é coisa do passado? Deixou alguma referência? O tema da paz pode ter um sentido mobilizador? É uma agenda mobilizadora? São essas as minhas duas indagações. Obrigado, Vicente. Newton Basile. Segundo um dos palestrantes, 2 influencers foram eleitos. Eu queria saber, não dá, a gente não precisa pensar um pouco sobre isso, não? A internet não está substituindo os sindicatos, substituindo os movimentos, né? Todas as primaveras que foram promovidas pela internet, inclusive, agora esses influencers eleitos, não indica que a gente tem que começar a pensar uma nova maneira de atuar politicamente? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Newton. Tadeu Valadares. Obrigado. Claro, primeira coisa a fazer, agradecer as duas exposições. Eu creio que a do Costas, né? Eu acho que eu vou tentar falar no meu portunhol, porque mais ou menos todos nós entenderemos, e o Costas também. Então, Sí, falando em portunhol, eu creio que a primeira coisa que devo fazer é agradecer as duas exposições. Eu penso que lo expuesto por Costas foi uma visão macro da questão, digamos, das eleições para o Parlamento Europeu e de seu significado que vai mais allá do Parlamento Europeu. E eu creio que a outra exposição de José Luis del Rodio nos deu, a nós que não somos expertos nisso, a real dimensão do Parlamento Europeu. E se nós vinculamos as duas exposições, nós temos, em minha maneira de ver, de conceber, que a exposição de Costas foi uma exposição muito realista em termos de análises, eu creio que é um rasgo característico de Costas, muito humanista em termos de o que necessitamos fazer para cambiar, em termos digamos, o que necessitam fazer os europeus, não? Para cambiar uma situação que a análise realista indica que é uma situação de progressivo desesperação. Porque o que vimos foi algo muito claro, por lo menos em alguns países importantes, não? Foi uma derrota de França e foi uma derrota quizás aún mais grande na Alemanha, não? Então, dois países importantíssimos, uma derrota. A Itália se saiu muito melhor nesses termos, a Meloni se saiu muito melhor, não? E temos, digamos, alguns avanços, alguns progressos ao que eu leí e ao que eu escutei em alguns países nórdicos. Os países nórdicos são muito pouco relevantes neste grande jogo. Então, eu senti, pode estar equivocado, e se eu estiver equivocado, por favor, Costa, corrija-me, mas senti uma amargura, né, uma amargura
com essa situação toda. Agora, o problema é que quizás não haja uma solução viável, por lo menos no curto e mediano prazo, não? E a largo prazo, as coisas todas podem sempre cambiar, a história está sempre em aberto, não? Quizás não totalmente em aberto, pero de alguma maneira a história é um processo em aberto. Pero hasta onde nós podemos ver, por lo menos eu posso ver, sentir, intuir, se vocês querem, porque não sou um analista profissional, eu creio que a Europa se está derrumbando. Então, em termos geopolíticos, que era digamos, a outra parte do título de nossa reunião de hoje, o derrumbe da Europa, que é um derrumbe que é feito por os europeus, ¿no? Hace com que Estados Unidos siga, seja com Trump, seja com Biden, como o verdadeiro e única força hegemônica em uma Europa muito dividida entre esquerda e direita, entre extrema-direita alinhada a Washington e extrema-direita muito crítica de Washington, mas nós não temos vectores. Então, para mim, estas eleições, já que o Parlamento Europeu em si mesmo é uma instituição débil, pero ao mesmo tempo permite as eleições para o Parlamento um pouco que sondemos, eu diria, o espírito do tempo, como está a luta ideológica e quais são os vectores dessa luta ideológica. Uno pode tentar ler os resultados das eleições para o Parlamento Europeu bajo este clave, bajo este sistema de decifração. E eu creio que eu não vejo nenhum grande avanço da esquerda. Eu vejo uma deterioração do establishment, digamos, não? Que França é Macron e que Scholz, o trio de partidos de coalição na Alemanha, e eu vejo, sim, um avanço da extrema-direita, que é dividida, que como disse Royos, há um ódio interno muito grande, pero que é sempre uma extrema-direita. Então, o que nós vemos em Europa é a esquerda, pode estar equivocado, mais ou menos estagnada, pero com expectativas. Quando uno está estagnado, uno sempre tem expectativa de que as coisas vão melhorar. Uma direita, um centro que não é centro, porque já é direita, mas que era o centro tradicional e que está se derrubando. Scholz na Alemanha, Macron em França. E você tem um crescimento da extrema-direita, incluso com os segmentos mais extremistas e mais violentos, né? Então, eu vejo estas eleições como a confirmação de uma uma nova etapa de ingresso da Europa em seu largo declínio. O que é muito interessante, porque temos um largo declínio europeu, temos um largo declínio americano, mas o largo declínio americano, quando se compara com o largo declínio europeu, hace que o rol hegemônico dos Estados Unidos sobre a Europa se mantenha e se alimente. Isso em termos de eleições parlamentares. Em termos geopolíticos, tudo isso, apesar de los pontos onde a esquerda hizo algum avanço, a despeito dos movimentos sociais que criticam a guerra na Ucrânia, como criticam a guerra genocida em Israel, quem não está dando as regras do jogo são Estados Unidos, OTAN, não? E a União Europeia como uma espécie de mano auxiliar de OTAN e dos Estados Unidos. E isso se refleja em três pontos importantes, em minha maneira de ver. Em la continuidade da política, que eu chamo guerreirista, da política muito voltada hacia uma tentativa de definição de vitória militar ocidental, que hoje é impossível. Não há como o Ocidente ganhar a guerra contra a Rússia e a Ucrânia, salvo se utiliza
se passa a utilizar armas nucleares táticas. Pero quem provavelmente utilizará armas nucleares táticas não é o primeiro emprego, não é a OTAN, será a Rússia, porque Rússia, se a OTAN se decide a ser realmente uma guerra, criar a guerra, ela é mais forte que a Rússia. E a doutrina nuclear russa é muito clara. Se numa situação de guerra convencional, uma situação de guerra nuclear, a soberania, a independência, a autonomia, a sociedade e o povo russo e o Estado russo se veem ameaçados, a doutrina disse: há que emplear toda a panóplia, todo o arco de armas que temos. Uno habla, e isso de Arroyo mencionou, se habla com uma leviandade extraordinária, armas táticas. Lo que a gente nunca se dá conta é que as duas bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, a potência nuclear de elas era de 2 quilotons. Uns dias atrás, semana atrás, Putin, em uma entrevista que concedeu em São Petersburgo a toda a imprensa mundial que estava lá, foi indagado por um americano sobre o emprego de armas nucleares nessa guerra. Ele disse, mira, ele explicou a doutrina russa e disse, mira, isso de armas nucleares táticas, 2 quilotones, lá de Hiroshima e Nagasaki, nossas russas, e nossos inimigos têm a mesma capacidade, nossas hoje são de 70 a 75 quilotons. Ou seja, as armas táticas são 30 a 35 ou mais vezes poderosas que as armas nucleares utilizadas em Japão. Então, é impossível uma guerra, é impossível no sentido de que, se ela se transforma em possível, é a última das guerras realmente. Aí então estaríamos cumprindo com o dito por o presidente americano na Primeira Guerra Mundial. Esta guerra é uma guerra hecha para acabar com todas as guerras. Uma guerra que entre em la escala nuclear é não uma guerra para acabar com todas as guerras. É uma guerra depois da qual não haverá guerreiros, não haverá gente para lutar outra guerra. Então, isso é uma coisa muito importante. Ou seja, sumariando, as eleições para o parlamento, elas em si mesmas, né, para o parlamento, não são significativas, mas permitem entender a dinâmica ideológica. E, em termos geopolíticos, essa dinâmica ideológica não favorece a esquerda, só favorece a extrema-direita e mina uma direita que era centro, mas agora é direita. E com isso estamos em uma situação de extrema vulnerabilidade. Muito obrigado, Tadeu. Não tem mais ninguém inscrito, eu vou então devolver para o Costas e depois para o Del Roio para a gente caminhar para o encerramento. Costas, com você, por favor. Bueno, vamos a seguir en portuñol. Creo que son muy claras las posiciones que Tadeu explicó y también Alberto y los otros compañeros, muy importante. Primero de todo, quiero mencionar un dato que no lo expliqué anteriormente, pero es una posición de Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, que la anunció hace 2 días. En los próximos 15, 20, 25 días se entregarán a Ucrania más de 40 aviones combate F-16 norteamericanos, los cuales tienen la habilidad de lanzar cohetes que tienen una distancia de más de 600, 700 kilómetros. Pero lo más importante es de que los aeropuertos que usarán los aviones de combate
entregados a la Fuerza Aérea Ucraniana usarán aeropuertos ubicados en Rumania, no en territorio ucraniano. Eso quiere decir de que la generalización del conflicto es una estrategia adoptada por la OTAN. Por eso yo creo que el presidente Putin fue muy claro, como dijo Tadeo, cuando explicó la doctrina de defensa de la Federación Rusa sobre el uso de armas nucleares. Ahora, si tenemos aviones de combate en Rumania que atacarán al territorio ruso en Crimea o en el puente de Kerch, que ha sido uno de los puntos oralmente apuntados por el régimen Zelensky, el propio Zelensky, durante la guerra, de que tenemos que terminar con el puente de Kerch, un puente de 21 kilómetros que une el continente ruso con la península de Crimea. OTAN no está preparado para aceptar una derrota militar. No puede parar la victoria militar en territorio ucraniano, la victoria rusa. Entonces la única salida para Washington y OTAN es de involucrar a OTAN indirectamente en esta guerra usando el artículo 4 de la OTAN. El artículo 4 de OTAN, ¿qué es lo que dice? Compañero Arroyo lo conoce también muy bien, estoy seguro. Dice de que si tenemos la intervención militar de un país fuera de la OTAN a un miembro de la OTAN, entonces todos los miembros de OTAN deben usar todas sus fuerzas para intervenir militarmente y ayudar a ese país. Ese país es Rumania, porque usará aeropuertos para los aviones de combate. Esto fue hace 2 días. Es una escalación, no en la retórica, pero en la planificación de una generalización de la guerra. Eso es lo más preocupante. Y me voy de ese punto a lo que se mencionó. Podemos tener movimientos antiguerra en Europa. No es suficiente lo que está pasando, porque tenemos una histeria en Europa antirrusa, una histeria total. Prohibición de Internet ruso, prohibición en el Internet de cualquier tipo de página de los medios de información de Rusia, prohibición de la cultura rusa, prohibición de deporte ruso. Dentro de poco, en los Juegos Olímpicos en Francia, Rusia está excluida. Ahora tenemos dentro de pocos días que a todos nosotros nos gusta el fútbol. Tendremos la Copa América, pero ha comenzado en Europa, Copa Euro. Rusia está excluida. Les voy a dar una nota para que vean cómo el público europeo se expresa. Hoy tuvimos una sorpresa en la Copa de Euro, donde Rumania venció a la selección nacional de Ucrania 3-0. Los 15,000 presentes rumanos, ¿saben lo que estaban gritando en el estadio en Alemania? Estaban gritando Putin, 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 para molestar a los aficionados ucranianos y al equipo nacional de Ucrania. Ahora la FIFA decidió de una gran multa hacia la selección rumana y también hacia el equipo rumano por lo que pasó. Lo menciono esto porque son algunos puntos muy finitos de lo que puede haber como una reacción, porque todavía el pueblo europeo, los pueblos europeos no se han dado cuenta en verdad
de los peligros que existen en este momento para la generación de la guerra. Y yo creo, porque Italia, Grecia, España con la guerra civil, pero también el centro de Europa sufrieron las tragedias de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo celebramos la caída del régimen de Hitler. El 9 de mayo ya no se celebra como una celebración contra el fascismo. El 9 de mayo, Bruselas ha decidido de que es una fiesta de los pueblos de Europa contra el totalitarismo fascista y comunista. Tenemos una distorsión de una histeria ideológica de la Guerra Fría que se ha modernizado a una histeria contra Rusia, que también tiene puntos ideológicos, pero también puntos de avance del imperialismo euroatlántico. Tuvimos una otra guerra aquí en Europa hace pocos años, con la destrucción de un estado que se llamaba Yugoslavia. OTAN bombardeó a Yugoslavia por 84 días continuamente y terminó con un estado y creó 5 estados que explotaron de esa de la destrucción del estado de Yugoslavo. Esto lo pueden repetir ahora con Rusia. Lo quieren repetir, pero Rusia es una potencia nuclear y Tadeo explicó muy bien lo que es la doctrina rusa. Pero en Bruselas, hace 4 años, fueron invitados oligarcas de Siberia, de Eurasia, dentro de la Federación Rusa, donde ya tuvieron contactos económicos, como se dicen, de colaboración económica hace 4 años atrás. Pero detrás de la cortina, hay una preparación del desmantelamiento, de la desintegración de la Federación Rusa, usando de vuelta algunos oligarcas rusos. Rusia es consciente totalmente, el liderazgo político de Rusia, de estos experimentos y de estos planes. Por eso, en este momento, yo creo que después de las elecciones europeas, donde ya tenemos a corto, a medio y a largo plazo, como se explicó, la correlación de las fuerzas políticas, tenemos que estudiar la correlación de las fuerzas sociales antiimperialistas, anticolonialistas, antirracistas y antiguerra. Esa formación de movimientos de coalición y de alianza social, política, ideológica se tiene que elaborar rápidamente. Y se puede hacer muy rápidamente, como ocurrió con Palestina, donde el planeta total en todas las ciudades de Norteamérica, de Sudamérica, de África, de Asia y de Europa, cientos de miles, millones de personas salieron a la calle con banderas palestinas contra el genocidio del Estado sionista de Israel. Así que yo no digo que tenemos que tocar un botón y todo aparece de repente, pero se tiene que trabajar de una manera en el terreno de las conciencias de los pueblos para poder dar un freno a la preparación de una guerra que será la última para la humanidad, porque no será una guerra convencional. Y termino con el último punto de que la cumbre en Suiza, que fue un fracaso total, la cumbre que se realizó antes de las elecciones, como mencionaste, organizadas por el Vox, para poder unir las fuerzas de la extrema derecha en Europa, que también tiene sus grandes divisiones internas. La extrema derecha en Polonia
o en los países escandinavos es una extrema derecha pro-OTAN con un antirrusismo increíble, pero no pasa lo mismo con la extrema derecha en Hungría, con Orbán, o Meloni, que por supuesto es muy más favorable a la OTAN. Le Pen, que ha cambiado sus posiciones anteriormente y las ha ablandado, hablando de la necesidad de tener una negociación pacífica, pero al mismo tiempo ablandando su lenguaje contra el OTAN. Y el Vox llega, partidos de extrema derecha en los Balcanes, muy divididos, muy pro-Israel, muy pro-OTAN, muchos de ellos. Así que la preparación ideológica de la extrema derecha comienza con el estratega de Trump, Steve Bannon, 2017, 2018, cuando estuvo aquí en Europa, visitando país por país, organizando económicamente ayuda a grupos neonazis, a movimientos populistas de la extrema derecha. Hace 2 días celebró totalmente las elecciones europeas, hablando de la victoria del populismo y de los pueblos de Europa contra la decadencia de la burocracia de Bruselas. Un lenguaje antisistémico es el terreno que ha regalado la izquierda de su guerra ideológica contra la extrema derecha. Ha regalado mucho terreno, porque cuando la izquierda o los verdes se han convertido en realistas de un capitalismo agresivo, de un imperialismo y neocolonialismo europeo, el cual defienden de una manera muy fuerte, tenemos estos cambios de la correlación de las fuerzas, pero tengo la convicción total de que los pueblos europeos pueden repetir hazañas heroicas luchando en los frentes sociales, políticos, ideológicos, y hablo de sindicatos, de organizaciones estudiantiles, de universidades, de alcaldes en ciudades pequeñas, medias y grandes que pueden jugar un papel contra la hegemonía militar norteamericana y de la OTAN en Europa. Ese es el gran reto histórico hoy para los pueblos de Europa. Obrigado. Muchas gracias, Costas. Sus palabras son bastante preocupantes incluso. Yo pido ahora que el compañero Del Royo Bem, haga su ponencia Carol, final. vou ser muito sintético, por causa da hora. Fazer um comentário sobre os F-16 que estão na România, que podem atacar o território da Ucrânia. Eu vou piorar a situação já grave. A Ucrânia não tem pilotos que consigam dirigir um F-16 de última geração. Você precisa de 2 anos, 2 anos e meio para que um piloto consiga levar aquele. Quer dizer que os pilotos que irão da România serão norte-americanos ou alemães. É evidente. Ou griegos, ou griegos. Os gregos todo mundo subestima. Os gregos têm um exército de altíssimo nível tecnológico. É verdade. Aliás, bom, a Grécia tem uma tradição militar muito, muito séria. Então, vocês entendem que a coisa ainda é mais grave. Eu peço, quem tiver tempo, leiam totalmente as 15 páginas do Putin, de 3 dias atrás. Merecem ser lidas porque marca um hiato que pode ser muito importante na história da diplomacia e da vida na Europa e no mundo. Eu quero que vocês acompanhem, vai acontecer muito logo, daqui um mês e meio, 2 meses, as eleições na Alemanha.
na Saxônia, Turíngia e Brandemburgo. Vai ser umas eleições importantes, interessantes, nesses 3 landes. Quantos votos vai ter o partido de extrema-direita? Seguramente será o primeiro partido. Seguramente. Mas é muito interessante saber quanto vai ter uma esquerda radical. Tipo, talvez vocês já conheçam, não conheçam, a Sarah Wagen. Sarah Wagen é uma companheira do Link, mas ela é dissidente do Link. Ela sozinha elegeu 6 deputados. Ela sozinha elegeu 6 deputados para o Parlamento Europeu. É uma senhora realmente incrível. Então, nós corremos o risco, em 3 landes alemão, de extrema-direita e extrema-esquerda, vencendo as eleições. Evidentemente, eles não terão maioria, porque a questão dos verdes, quero sempre acenar, porque é importante, que os verdes desapareceram. Né? Os verdes são chamados, nós chamamos aqui verde-oliva. São a ponta de lança da guerra. São os verdes. Então, isso é uma constatação objetiva, não é uma discussão. Sinto muito pelos ecologistas brasileiros, não tem nada a ver com isso. É Ô, outra coisa. Delroio, os guerreiros perderam. Quem perdeu a eleição na Europa foram os que promoveram a guerra, são os que aderiram. São os mais radicais. Os mais radicais perderam a social-democracia, a social-democracia alemã e os verdes em geral. Realmente. Tem a outra eleição, por favor, vamos seguir com atenção, vai ser a França, joga muito, vai ser uma contradição, a França entra numa situação instável, a Alemanha vai ter um governo, depois dessa eleição da Turíngia, absolutamente vai estar em pé, assim, com cola, colado. A Alemanha, a França é nessa situação. E o buraco que vai entrar o Reino Unido. Tudo isso vai criar uma situação horrorosa para a Europa. Quer dizer, os 3 maiores países entram em parafuso. Você me perguntou, meu querido Trevas, e aquele movimento que nós pusemos 1,5 milhão de pessoas contra a guerra do Iraque, em Roma, por exemplo, aquele movimento foi traído. Foi traído pela social-democracia, foi traído pelos verdes, foi traído por um setor comunista, que deixou de ser. Foi traído por setores católicos. Por quê? É verdade que nós temos a máxima simpatia pelo Papa Francisco. É verdade. Mas a Igreja Europeia não segue o Papa Francisco. A Igreja Europeia católica, eu falo, apostólica romana, lá tem a ortodoxa e tem os protestantes. Essa igreja está paralisada, endireitada. Não, é uma igreja que ela também só pode subsistir e ter o seu futuro fora da Europa. Então, isso nos prejudica muito, porque foi importante a presença religiosa, dos movimentos. Nós temos tido muito movimento de solidariedade à Palestina, todos reprimidos, né? Todos reprimidos. Temos tido na juventude, realmente isso tem entrado muito. Então, se combate a guerra de extermínio, de genocídio. A guerra da Ucrânia, confusão total, completa e absoluta. Agora, é rigorosa também o controle de todos os meios de comunicação. É muito rigoroso. É muito rigoroso. É muito rigoroso. Todo mundo sabe que na minha querida cidade, Milão, foi proibido um curso na universidade de Dostoiévski. Proibido falar de Dostoiévski na Universidade de Milão, minha gente. É uma coisa que você consegue entender. Aliás, até um conservador do CEV. Então, nós estamos com muita dificuldade, porque os jovens que realmente seguem muito as redes sociais, lá, como quem é mais competente nas redes sociais são os de direita,
porque os de direitas dizem claramente: caro jovem, você não vai ter aposentadoria, caro jovem, a economia está parada, caro jovem, não existe mais, como não existe em Milão, por exemplo, o SUS, não existe. Onde está a saúde pública? Não tem mais nada disso, você não tem perspectiva. E é eles que dizem para a rede social, não somos nós. Não somos nós. Então, jovens facilmente que poderiam vir para o nosso lado, porque essa denúncia que faz a direita deveria ser nossa, com qualquer proposta de como resolver, não é? De como resolver. É claro, como é uma situação em evolução, e como o peso da transformação mundial vai recair sobre a Europa e os Estados Unidos, o que vai acontecer nos Estados Unidos, estamos muito em movimento. A gente pode relançar, vamos relançar essa questão. Eu mesmo trabalho especificamente com setores também comunistas, porque eu sou comunista, mas com setores católicos. Na Itália, nesse momento, sobre a questão da guerra e da paz, né? É isso. A gente volta numa outra reunião, porque, como eu digo, vai ter uma evolução bastante tensa toda a situação. E só rezar não adianta, viu? Temos que inventar alguma coisa de como o Brasil pode incidir algo mais nisso. Porque o Brasil pode ser esmagado. Pode ser esmagado. Deve ter muita gente pensando como esmagar esse governo do Lula, esse frágil governo do Lula. Aí pelo mundo, eu digo, aqui também, mas lá pelo mundo. Nós entramos numa situação muito grave. O Genuíno acenou, como é que nós podemos entrar numa situação dessa com um submarino, quer dizer, com F-16 velho, caindo aos pedaços, com marinha dizendo viva Estados Unidos? Por que deve ser isso? Nós não podemos ter economia em Pequim, tecnologia em Moscou, e depois o quê? A alma em Washington. Aí a gente vai para o inferno, né, Genuíno? Força aí, Genuíno. Por favor, nos resolva essa questão, hein? Vai lá falar com o Lula. Tchau. Falou, Del Rey. Agradeço muito ao Del Rey, agradeço muito ao Costas, mas ficou claro que esse tema do processo geopolítico mais recente, das coisas que vêm pela frente, precisam ser objeto de mais algumas conversas, então já fica acertado que nós vamos fazer isso. Eu quero agradecer muito, quero pedir desculpas ao Costas pelo horário, né? Eu sei que isso é cruel para você, mas, de qualquer maneira, suas contribuições são para nós fundamentais. Agradeço, já convido todos e todas para a próxima segunda-feira estarmos novamente aqui para um novo Diálogo AMSUR.